Agora viajamos até ao espaço com a Última Fronteira e o Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia. E começamos com a Via Láctea e correntes ancestrais. É verdade, e nós estamos constantemente a descobrir novas estruturas, novos eventos extraordinários na nossa Via Láctea, à custa também muito dos melhores telescópios que nós estamos a ter. Para esta primeira descoberta, juntaram-se 3 telescópios notáveis. O de Havaí, outro de La Palma, das Canárias, e o fabuloso Gaia, o telescópio espacial. Para descobrir o quê? Um autêntico rio de estrelas. Quando falamos em rios de estrelas, são mesmo grandes segmentos de estrelas. Já conhecemos várias na nossa própria Via Láctea. Podem ter, sobretudo, 2 origens. Ou enxames de estrelas globulares, ou seja, grandes esferas de estrelas juntas gravitacionalmente, que são autenticamente desaceleradas gravitacionalmente pela nossa Via Láctea e, portanto, depois são estendidas ao longo da nossa própria galáxia, ou então são galáxias anãs que sofreram do mesmo, ou seja, foram destruídas pela nossa Via Láctea gravitacionalmente e, portanto, percorrem como se fosse um rio de estrelas à volta do centro da nossa galáxia. Mas este C19, que é como se chama este rio em particular, é muito, muito mais especial. Em primeiro lugar, pelo tamanho. No seu ponto mais próximo de aproximação do centro da galáxia, fica a 20 mil anos-luz de distância, o mais distante a 90 mil anos-luz. E repara, Jorge, se fosse possível ver a olho nu, o que não é possível, digo desde já, ocuparia no espaço, ou melhor, no nosso céu noturno, o tamanho de cerca de 30 luas cheias. Portanto, é gigantesco este rio de estrelas. E porquê é que é especial? Porque, quando os astrónomos olharam para a composição química destas estrelas, chegaram a uma conclusão inacreditável. Têm que ser, provavelmente, das primeiras estrelas que nasceram no universo, com uma idade próxima dos 13 mil milhões de anos. Como é que eles chegaram a esta conclusão? Olhando para aquilo que os astrónomos chamam os metais desta estrela. Sabes que para os astrónomos só interessam basicamente 2 elementos químicos, o hidrogênio e hélio. As estrelas são constituídas sobretudo por hidrogênio e hélio. E, portanto, para facilitar tudo isto, os astrónomos consideram que tudo acima do hélio são considerados metais. Vou dar um exemplo. O nosso Sol, por exemplo, tem uma metalicidade, é como se utiliza este termo técnico, de 0,012. Quer dizer que apenas 1,2% do Sol é constituído por outros elementos mais pesados do que o hélio. Quando nós olhamos para este rio de estrelas, que nós agora sabemos também que pertenciam ao enxame globular, olhamos para a metalicidade destas estrelas e apresentam um valor inacreditável. Os enxames globulares têm, geralmente, um valor mínimo, ou melhor, um valor não inferior a 0,2% de metais. Para teres uma ideia, este rio de estrelas tem uma metalicidade de 0,05% de metais. Quantos menos metais tiver, mais ancestral são as estrelas. E, portanto, conhecer estas estrelas, Jorge, é conhecer as condições que deram origem também às primeiras estrelas, à evolução do universo. E quem diria, temos na nossa própria casa este rio de estrelas tão notáveis. Mas temos também o anúncio da descoberta de uma outra estrutura absolutamente gigantesca. E estou a falar de um filamento de hidrogênio com uma dimensão colossal. Quando falamos em dimensão colossal, quando nós estamos a falar de filamentos de hidrogênio, geralmente eles têm cerca de 800 anos-luz de comprimento. Este filamento, a que os astrónomos deram o nome de MEGI, mede 3.900 anos-luz de comprimento. Portanto, é muito maior do que aquilo que nós pensávamos. Porquê é que o hidrogênio é tão precioso? Porque é o hidrogênio, são nuvens de hidrogênio que dão origem à formação de estrelas. O hidrogênio, quando falamos deste tipo de hidrogênio, falamos de 2 tipos diferentes de hidrogênio. O hidrogênio atómico, aquele que geralmente nós mais conhecemos, que é constituído por um eletrão e por um próton, e depois há o chamado hidrogênio pesado, o deutério molecular. Tem um eletrão, um próton e também um neutrão. E é este hidrogênio mais pesado que dá origem às estrelas. Quando os astrónomos olharam para este filamento de hidrogênio, viram que tem cerca de 8% em fração de massa de hidrogênio pesado para formar estrelas. E ninguém estava à espera de um filamento tão grande na nossa própria Via Láctea. E, portanto, é mais um tesouro químico notável para os astrónomos conhecerem. Ora, passamos para um novo tema, que é a influência do cosmos de perto e ao longe, no clima e na vida da Terra. É verdade. Estamos a falar de influências na própria aparecimento e evolução da vida na Terra e também do comportamento de seres vivos. Vamos primeiro à vida na Terra, porque nós sabemos que
ao longo dos 4 mil milhões de anos de aparecimento e evolução do nosso próprio planeta, nós fomos brindados, entre aspas, de uma maneira mais ou menos frequente, com forte radiação de raios cósmicos, que influenciam a nossa atmosfera, que influenciam, no fundo, também o clima da Terra. Quantos mais raios cósmicos nós levarmos na nossa atmosfera, o nosso planeta arrefece mais, tendo uma grande variação de temperatura entre o Equador e os polos. De onde é que vem esse grande fluxo de raios cósmicos? Da explosão de estrelas de grande massa, de supernovas. Nós sabemos que a Terra passou por zonas onde explodiram estrelas de grande massa. E agora este estudo diz que há uma ligação muito estreita entre a fração de matéria orgânica enterrada em sedimentos, nosso planeta, e as alterações na ocorrência de supernovas. Basicamente, o que é que diz este estudo? Diz que conseguiram encontrar provas de que houve uma grande quantidade de matéria orgânica, sedimentos, matéria orgânica, exato, que foi enterrado precisamente em zonas mais ligeiramente profundas da superfície do nosso planeta, e a maneira como ficaram preservados em sedimentos foi fundamental depois para a evolução da vida. Porque é que ficaram enterrados? Precisamente por causa das supernovas. Quando ocorreram, o tempo foi alterado, o clima foi alterado, nós tivemos zonas junto ao Equador mais quentes, com menos ventos, com menos agitação e, portanto, não teve tanta matéria orgânica enterrada, mas em regiões mais afastadas do Equador, nomeadamente nos polos, nós tivemos temperaturas mais frias, mais agitação, o que levou a que mais matéria orgânica ficasse enterrada, preservada, porque quando a matéria orgânica fica exposta à superfície, ao longo de muito, muito tempo, ela é degradada. E, portanto, diz este estudo que ainda bem que nós tivemos supernovas que fizeram esta alteração no clima da Terra porque permitiu preservar matéria orgânica na Terra. Como é óbvio, este estudo vai precisar de muito mais estudos para percebermos se de facto isso ocorre ou não, mas sabemos uma coisa, é verdade que houve supernovas, houve explosões de estrelas que foram registadas aqui no nosso próprio, nas redondezas do nosso sistema solar. Um outro estudo que tem como epicentro uma equipa liderada por investigadores da Universidade de Campinas, no Brasil, diz-nos uma outra coisa interessante que nós já sabemos, já desconfiávamos, mas é sempre bom termos mais alguns dados para substanciar esta tese. E que diz que a atividade em todos os organismos biológicos, olha, tanto vegetais como animais, estão estritamente relacionados, ligados às marés gravitacionais que são criadas pelo sistema Terra-Sol-Lua. Nós já sabemos que as entidades biológicas têm também uma evolução que está relacionada com o ambiente à nossa volta. Olha, com a luminosidade do Sol, dia e noite, com a temperatura, mas diz este estudo que, geralmente, é muito negligenciado pelos estudos científicos a relação das marés gravitacionais. E então o que estes investigadores fizeram foi, pegaram em pequenos crustáceos, sem concha, analisaram o esforço reprodutivo de corais e também na germinação de sementes de girassol. E o que é que eles fizeram? Eles isolaram essas espécies todas em laboratórios, em zonas em que podem controlar, nomeadamente a temperatura, a luminosidade e isso tudo, e repararam que existe, de facto, estas espécies modulam o seu comportamento em sintonia com o fluxo e o refluxo das marés, aproximadamente a cada 12,4 horas. E diz então este estudo que esta ação tem que ser também tida em conta quando estudamos a própria biologia, porque apesar de o efeito combinado do Sol, da Terra e da Lua ser apenas 1/1000º do efeito da gravidade do nosso próprio planeta, ela tem ali uma pequena contribuição que não pode ser negligenciada. E, portanto, isto é também uma maneira de nós nos sentirmos também um bocadinho mais ligados cientificamente ao cosmos que nos rodeia, num estudo que, presumo eu, ainda vai dar muito que falar e que vai precisar de cada vez mais investigação. Mas repara na interação de várias ciências para chegarmos a este tipo de estudos. É fantástico. E terminamos com a sugestão da semana e trazes aqui um vídeo que é a lareira de Orion. Está frio lá fora e, portanto, nada melhor do que uma lareira. Ainda é uma prenda de início de ano novo do Observatório Europeu do Sul e a imagem que nós vamos ver mostra-nos, olha, é uma das zonas preferidas de muitos astrónomos, nomeadamente dos amadores, e é a zona de Orion, constelação de Orion, em que encontramos, olha, vimos há bocado a nebulosa de Cabelo de Cavalo,
da cabeça de cavalo, aliás, mas agora, em particular, o que nós estamos a ver é a chamada nebulosa da Chama. Estamos a ver isto nas comprimentas de ondas do rádio e é sempre uma imagem absolutamente deslumbrante. Repito, foi a prenda de ano novo do Observatório Europeu do Sul. E estudar estas nebulosas, Jorge, isto não é apenas uma questão de ser bonito, de trazer aqui estas imagens bonitas. Não, são estas nebulosas que tanto podem ser nebulosas, por exemplo, muito escuras, que dão origem à formação de estrelas, como, por exemplo, nebulosas, olha, que são escavadas também pela atividade de estrelas jovens frenéticas, com ventos estelares frenéticos, e que acabam também por escavar um bocadinho estas zonas à sua volta. E, portanto, conhecer estas nebulosas é conhecer, no fundo, também aquilo que é o ciclo de vida das estrelas, desde as muito maciças, muito poderosas, muito energéticas, até estrelas que acabam de nascer e que, portanto, naquelas nuvens escuras, e que, portanto, temos aqui uma panóplia de vida e uma espécie de transformação da vida das estrelas. Miguel, muito obrigado, bom domingo Obrigado. e até para a semana.